Marcos capítulo 2, versículo 13 ao versículo 17. Nos diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este domingo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos meditando na Tua palavra, estarmos, Senhor, sendo ministrados pela Tua palavra. Queremos ouvir de Ti, queremos o que tem para sair da Tua boca, Senhor, para as nossas vidas. Queremos ser orientados por Ti, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Então fala mais uma vez conosco, através de João Marcos, através daquele que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever esse Evangelho, que veio relatar aquilo que Teu Filho amado Jesus Cristo falou e fez enquanto aqui esteve, Senhor. Então vem falar conosco, vem nos ensinar, vem nos instruir, vem nos transformar pela Tua palavra, Senhor, para sermos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo, para sermos cada vez mais igreja, Tua noiva, Senhor. Fala conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, continuando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos, né, inspirado pelo Espírito Santo, já tivemos algumas ministrações, se eu não me engano, já foram 4 ou 5, já me perdi na conta já, se foram 4, eu acho que foram 4 pregações já no Evangelho de Marcos. Estamos aqui na quinta ou na sexta, né? Pastor Zé Carlos, se souber, pode mandar no chat aí quantos já foram. A gente vai gradualmente, e é bom que o Evangelho, mesmo o Evangelho de Marcos, relatando sem muita ligação entre os acontecimentos, mas ele tem uma ordem cronológica, né, sobre o ministério de Jesus, sobre desde o princípio do seu ministério até a crucificação e ressurreição de Cristo. Então a gente vai vendo, aprendendo, conforme há um crescimento, um desenvolvimento do próprio ministério de Jesus Cristo na Terra, e o Evangelho a gente consegue verificar isso, né, e fazer nossas reflexões sobre o que nós temos vivido hoje de Evangelho, já que somos evangélicos, né, já que somos aqueles que vivem o Evangelho, né, o que seria ser cristão nas palavras do próprio Cristo e não muitas das vezes nas interpretações e distorções que a gente vê por aí. Por isso é tão bom meditar no Evangelho. Nós sabemos que Jesus veio à Terra, Jesus deixou a sua glória, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E o título da pregação faz um questionamento, né? Para quem Jesus veio? Para quem? Para quem Jesus veio? Ele veio para nos salvar, mas será que existe um tipo específico de pessoa? É claro que a própria palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas, e ali é num outro sentido. Ele não faz distinção de tipos de pessoas. Ele não vem para uma classe específica, nem econômica, nem racial, nenhum tipo de situação assim. Ele não faz acepção de pessoas. Ele sequer vê o exterior, ele vê aquilo que está dentro de nós. Mas será que existe algum tipo de perfil, algum tipo de pessoa? Jesus veio para chamar quem? E Jesus veio para salvar quem? Talvez a resposta ampla e objetiva seja quem ele quiser. Porque no fim das contas, ele é soberano e ele salva aquele que ele quiser, ele chama aquele quem ele quiser. Ele traz salvação e ele chama alguns
para serem usados por Ele, para levar a salvação. E essas pessoas que Ele chama, essas pessoas que Ele salva, são aqueles que Ele mesmo quer. Mas o próprio Cristo, ele tratou sobre isso em seus ensinos. Ele fala sobre um perfil. Ele fala sobre um tipo de pessoa, não um tipo, como disse, de classe religiosa, econômica, racial. Não, ele fala sobre um tipo de perfil. E a passagem que a gente vai tratar hoje, que a gente já leu, mostra Jesus falando sobre isso. Ele faz ali uma distinção entre algumas pessoas que de alguma forma são apresentados a ele. A maneira que a pessoa se achega a ele, a maneira que a pessoa o recebe ao ser apresentado, e ali no contexto físico também. Hoje a gente fala em apresentar Jesus num contexto espiritual e não no contexto físico, como era o caso na época. Então, a percepção hoje de apresentar Jesus e a percepção à época era diferente também. Hoje a fé, ela exige um pouco mais, digamos assim, mas o próprio Cristo, quando disse a Tomé, né, quando Tomé falou que precisava ali ver e tocar as suas feridas, ele disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram, que não verão e crerão, aqueles que não foram ali do mesmo, não foram contemporâneos de Jesus Cristo, não estiveram com ele enquanto aqui ele esteve, enquanto homem também, mas pessoas que creem nele independente de qualquer coisa. Mas hoje também se apresenta Jesus, né? Nós apresentamos Jesus através de sua palavra, nós apresentamos Jesus através dos testemunhos, nós apresentamos Jesus através das nossas vidas. Nós somos uma maneira de Deus se revelar para as outras pessoas através dos nossos testemunhos, através das nossas vidas. E aqui ele vem falar um pouquinho sobre isso, sobre como são as pessoas, como elas reagem ao serem apresentadas a ele. E como são poucos versículos, do versículo 13 ao versículo 17, vamos falar aí de um por um deles, já observando quais os tipos de pessoas que Jesus chama, quais os tipos de pessoas que ele mesmo escolhe. Algumas pessoas estão com ele porque foram atraídas de alguma maneira, e outras pessoas ele mesmo o chamou. Então, no versículo 13 de Marcos capítulo 2, diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Talvez a gente não tenha uma percepção clara sobre o beira-mar, principalmente nós aqui de Cuiabá, né? Talvez quem já morou em praia ou em cidades ribeirinhas, que realmente a vida gira em torno da pesca, possa ter noção de que seria esse beira-mar, né? Porque está falando aqui do Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, mas que a pesca era muito forte, preponderante. Então ali era um setor comercial, ali havia um movimento comercial, tanto é que ali tinha uma coletoria da parte do Império Romano para coletar tributos, para coletar impostos para César. Então realmente era um ponto forte comercialmente falando. E as pessoas que ali se reuniam, elas estavam trabalhando. Era um local de trabalho, de pesca, de compra, de venda, e muitos provavelmente se aproveitavam para comercialização de outros bens, de outras coisas, mas as pessoas que estavam ali estavam trabalhando. Não era um local de diversão, era um local de trabalho. Então a gente já percebe Jesus mais uma vez indo e lendo o Evangelho, não só o Evangelho de Marcos, mas se a gente pegar todos os outros evangelhos, a gente vai ver o quanto Jesus ficou nesta região do Mar da Galileia. Ele atravessava para o outro lado, ele ia para outra região, mas ele estava sempre ao redor do Mar da Galileia, ele estava sempre neste contexto de pessoas que se envolviam em algum trabalho. Então a gente já vai olhando que Jesus ele não procurava e não chamava pessoas desocupadas, muito menos preguiçosos. E se a gente volta para o Velho Testamento e vai ver como Deus se comportava ao chamar os seus profetas, a gente vai perceber também que ele não chamava pessoas desocupadas,
muito menos preguiçosos. Todos os profetas, ao serem chamados, estavam fazendo alguma coisa, estavam trabalhando no campo, estavam apacentando ovelhas, estavam a trabalhar quando foram chamados. O próprio Davi, seus irmãos se reuniram e ele ainda não estava ali. Por quê? Porque ele estava trabalhando para o seu pai. Então, seguir Jesus não é para aqueles que não têm mais nada para fazer. Muito menos ministério é para alguém que já fracassou em todas as coisas e não tem mais nada para tentar. Jesus não chama essas pessoas desocupadas. Jesus chama os trabalhadores. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Ele precisa de trabalhadores. As pessoas não passarão a trabalhar porque foram chamadas. Ele chama trabalhadores. E ele diz que uma grande multidão então se aproximou dele e ele começou a ensiná-los. As pessoas iam atrás de Jesus. Por vários versículos a gente vai ver em todos os evangelhos que onde Jesus estava, ali havia uma multidão. As pessoas o seguiam, as pessoas iam atrás dele. Bastava alguém descobrir onde ele estava para que a notícia corresse, aquele local ficasse cheio também, mais uma vez, onde ele passava por todos os lugares. E essa multidão, em sua maioria, ela estava atrás dos milagres e maravilhas que Jesus fazia. Exemplo disso, nós temos a multiplicação de pães, que após a multiplicação de pães, Jesus vai para o outro lado do Mar da Galileia e as pessoas contornam o Mar da Galileia até encontrá-lo e ele diz às pessoas: vocês não vieram a mim porque vocês creem. Vocês vieram a mim porque vocês têm fome. Porque vocês querem peixe novamente. Então as pessoas queriam usufruir daquilo que Deus poderia dar. As pessoas seguiam e se acotovelavam para estar perto de Jesus, para receber alguma coisa da sua parte, ou para ser curado, ou para ter expulso os seus demônios, ou de alguma maneira participarem, perceberem e observarem e testemunharem dos milagres, daquilo que Jesus tinha para fazer e daquilo que Jesus fazia. Mas a intenção de Jesus não era essa, a intenção dele era ensinar. A intenção de Jesus era pregar. A gente já passou Marcos no capítulo 1, no versículo 32 ao 39, olha que interessante. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Foi para isso que eu vim. Quando ele foi a Cafarnaum e começou a curar e começou a expulsar demônios, e ali também ele ensinava, as pessoas começaram a ir atrás dele. E as pessoas iam, se juntavam e iam atrás de Jesus. As pessoas, sabendo onde ele estava, iam, levavam os seus doentes, levavam os seus enfermos, levavam as pessoas que eles entendiam estar endemoniadas e levavam até Jesus. E aqui, quando os discípulos encontram Jesus, eles falam assim: todos estão te procurando, todos estão te seguindo, todos estão atrás de você, todos estão te esperando. Mas para quê? Porque tinha ali alguém doente, porque tinha ali alguém enfermo, porque tinha ali uma necessidade e eles queriam saciar, eles queriam satisfazer essa necessidade. Todos estão te procurando, Jesus. E a resposta de Jesus, por mais que Jesus seja amoroso, por mais que Jesus tenha compaixão, por mais que Jesus tenha empatia mais do que qualquer pessoa possa ter, ele simplesmente diz aos discípulos: vamos para outro lugar, vamos para outros povoados, para outros vilarejos, para que lá também eu pregue, porque foi para isso que eu vim. Foi para salvação, foi para pregar evangelho, foi para trazer salvação, foi para que as pessoas, ao ouvirem o evangelho, compreendesse que eu sou Cristo, o Messias, e ao crer em mim, alcance a salvação. Jesus não cura por curar. Ele não faz isso.
O testemunho da cura pela cura não faz sentido. E não estou dizendo que Jesus não o curou, estou dizendo que a pessoa curada ainda não entendeu. As pessoas ao redor ainda não entenderam. Ele não cura simplesmente por curar. Ele não liberta simplesmente por libertar. Ele não precisa de holofote, ele não precisa de aplausos. Ele não faz simplesmente para mostrar o quanto ele é. Ele faz para chamar a atenção, para se revelar. E no contexto dele, daquilo que a gente lê no Evangelho de Marcos, do contexto que ali existia, ele precisava se revelar enquanto Deus. Ele precisava mostrar ao povo judeu, com todas as profecias que existiam, que ele era o Messias, que ele é o Cristo. E ali ele fazia prodígios, maravilhas, milagres para se revelar àquelas pessoas. Mas ao se revelar, ele chamava a atenção para aquilo que ele queria falar, para aquilo que ele queria ensinar. Porque foi para isso que ele veio. O milagre, a cura, era simplesmente para atrair a multidão. O problema hoje, talvez, que a gente vê nas igrejas, é que o milagre virou um fim em si mesmo. A cura virou um fim em si mesmo. As pessoas se ajuntam para ver milagres, maravilhas, e o evangelho não é pregado. E a palavra de Deus verdadeira e genuína, os ensinamentos que Cristo nos deixou, não é pregado. O contexto todo é montado através das maravilhas que Deus pode e faz, a cura, o milagre, Ele ainda faz. Mas quando todos se ajuntam, quando é o momento de pregar o Evangelho, que foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Ele nos chamou, parece que as coisas não acontecem. Ele quer ensinar, Ele quer pregar. E Jesus chama pessoas que querem ouvir o que Ele tem para ensinar. E não pessoas que querem usufruir daquele que ele tem para dar, querem usufruir do seu poder. Não são essas pessoas que ele chama. Esses vêm sem serem chamados. São multidão. Aquela multidão que cercava Jesus por onde ele ia. Quantos daqueles eram chamados por Jesus para estarem ali? Quase ninguém. A maioria vinha sem ser chamado. A maioria era multidão. A maioria não era próximo, não era íntimo, não era discípulo, não era seguidor de fato. A maioria era multidão. A maioria não foi chamado para estar ali, muito menos chamado pelo Cristo. Muito menos ele. Olha o contraste que a gente tem lá no Evangelho de João, no capítulo 4. No versículo 40 e 41, ele fala de determinadas pessoas, e um pouco adiante, 47 e 48, ele fala de outras pessoas. No 40 e 41, assim quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. Samaritanos, aqui não vou estender a relação dos samaritanos com os judeus, mas não era boa, eram rivais, não se davam, não se entendiam, por isso a parábola do bom samaritano tem tanto peso. Ao falar isso aos judeus, precisou um samaritano ser bom no lugar de vocês? A relação não era boa, mas quando Jesus esteve ali com aquela mulher samaritana lá no poço e conversou com ela e se revelou a ela, então ela leva a notícia àquele povoado de samaritanos, eles pedem para que ele fique, e aqui diz que por causa da sua palavra, muitos outros creram. Não foi por causa dos seus milagres, não foi por causa daquilo que ele mostrou, não foi o seu poder manifesto, foi por causa das suas palavras. E quando a gente vai um pouquinho adiante, no versículo 47 e 48, que já não é povo samaritano, é povo judeu, diz assim: quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Ao falar ao povo judeu, ao falar às pessoas, não ao samaritano, os samaritanos eles creram por causa da sua palavra. E Jesus está a dizer aqui ao povo judeu: se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca crerão. Porque vocês precisam disso. A minha palavra, o meu ensino não é agradável a vocês. O que é agradável são curas, são milagres, é prosperidade, é bênção.
Se vocês não virem essas coisas, vocês não crerão em mim, porque a pregação da salvação não é suficiente. Vocês nunca crerão. Vocês ouvirem simplesmente que eu morri na cruz para salvar vocês e quem crer em mim será salvo, terá a vida eterna, não é suficiente. É necessário que eu faça algo por você, é necessário que eu manifeste o meu poder para você. Porque no fundo, na verdade, o que você quer é o meu poder manifesto e não a minha palavra. É interessante quanto era mais difícil falar aos judeus, assim como hoje é mais difícil falar aos religiosos. A sede pela palavra não está entre os religiosos, porque os religiosos já se sentem donos da palavra. E para satisfazer os religiosos, a palavra já não satisfaz. É necessário milagre, é necessário riqueza, é necessário prosperidade, é necessário bênção sobre bênção sobre bênção. Porque a palavra já não satisfaz mais, já são donos da palavra. Assim como o fariseu era dono da lei, assim como os mestres da lei eram os donos da lei. Para eles, ouvir a palavra, para o judeu que se sentia povo exclusivo, escolhido, separado pelo Deus Altíssimo, em mim ninguém toca, tudo é feito por mim, para mim, como se não fosse por ele e para ele. Para eles a palavra já não era suficiente. Muitos já se fecharam para a palavra de Deus e estão escondidos na sua religiosidade. Muitos já se fecharam. A palavra já não encontra mais morada. Não encontra mais. Por isso as igrejas não conseguem mais ter cultos simplesmente de pregação. É necessário entretenimento, é necessário música, é necessário festa e é necessário milagre. Porque senão as pessoas não permanecem, porque a palavra não satisfaz mais. E Jesus veio para pregar a palavra. E nós somos chamados para pregar a palavra. Ele veio para pregar e para propagar o ensino de Jesus. Ele chama pessoas para ensinar pessoas. Ele chama. Ele quer alcançar pessoas. Ele quer ensinar pessoas. Enquanto por aqui ele passou, ele mesmo fez. Ele mesmo andou, ele mesmo se levantou, ele mesmo pregou, ele mesmo ecoou o evangelho, ele mesmo fez, preparando os discípulos, preparando os apóstolos, preparando aqueles que iriam propagar os ensinos, os ensinamentos. Ele escolheu pessoas para ensinar pessoas. E muitos seguiam Jesus por causa dos milagres, por causa das maravilhas, e até mesmo atraídos pela sua palavra. Mas alguns foram chamados por ele. Alguns Jesus passou e chamou. Venha. Outros, como a gente viu na última pregação, perguntou assim, não, mas espera então fazer isso, espero fazer aquilo. Espera, eu tenho coisas para resolver, mas eu quero te seguir. As pessoas se oferecendo a seguir, mas com condições a seguir, mas alguns Jesus simplesmente chamou. E o trecho que a gente leu, a gente vai falar sobre Levi. Ele é um exemplo disso. Olha o versículo 2. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Levi, também conhecido como Mateus. Mateus, do Evangelho de Mateus. Ele é um dos evangelistas, um dos 4 que escreveram o Evangelho. Esse era Levi. Para a gente ter uma noção daquilo que a gente vai ver. A gente leu no começo, mas a gente vai ver agora com detalhes. Quem era Levi no contexto religioso e quem era Levi para Deus. Porque é inquestionável olhar a imagem que a gente tem de alguém que escreveu o Evangelho. Assim como a imagem que a gente tem de Marcos, a imagem que a gente tem de João, de Lucas, de Paulo, de Pedro. Mas a reação religiosa era outra. E aqui quando Jesus o chama, ele começa a seguir Jesus. Eu também não acredito que tenha sido dessa maneira romântica, assim como ao falar de Pedro, acredito que lá na primeira pregação de Marcos, a gente falou sobre isso, Pedro já conhecia Jesus.
Pedro já tinha sido apresentado a Jesus como Messias pelo seu próprio irmão André. Pedro já sabia, já conhecia, assim como Mateus, Levi, já tinha ouvido falar de Jesus, já conhecia, já até cria nele como Messias. Então Jesus passa, o chama ali, então foi só um momento de decisão, um momento de ser chamado pelo Cristo e decidir segui-lo. Levi estava na coletoria, Levi era publicano. Este termo é colocado sempre de maneira pejorativa. Esse termo na Bíblia, quando fala assim dos publicanos, via de regra, está junto com pecadores. Publicanos e pecadores. Ele era publicano. Ele era cobrador de impostos para o Império Romano. Então ele era um judeu que cobrava impostos, tributos para César. Ele estava a serviço de Roma. Então ele era considerado pelos judeus como um traidor. Enquanto boa parte dos judeus pensava de uma maneira de uma revolução, de sair do domínio romano, quanto muitos entendiam que Jesus seria aquele que veio salvar no sentido profético daquilo que já tinha acontecido algumas vezes com o povo de Israel, com os judeus, acreditavam que Jesus tinha vindo para isso, para reinar em terra, para destruir todo tipo de opressão e para dar liberdade ao povo de Israel, aos judeus. Muitos pensavam assim, e alguns deles estavam trabalhando, estavam a serviço do império, cobrando impostos. Então eles eram tidos como traidores. Além de serem taxados de traidores, eles ainda eram desonestos na cobrança dos tributos. Eles cobravam além do que deveriam cobrar e ficavam com parte daquilo que eles arrecadavam. Eles roubavam os seus irmãos. E por essa razão, os publicanos, por exemplo, eles eram proibidos de servirem de testemunhas e muito menos de servirem como juízes de alguma causa. Eles não eram bem vistos, eles não eram confiáveis. O povo o judeu não tinha ele como alguém que pudesse sequer ser testemunha de alguém, porque a palavra dele não valia. Era comum os publicanos serem expulsos das sinagogas. Não eram bem vistos. Nós temos uma outra passagem lá em Lucas de Zaqueu, Lucas 19, do 5 ao 10. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era chefe dos publicanos. Ele era o líder de todos os desprezados pelo povo judeu. Ele era o líder deles. Então ele era muito desprezado. Quando Jesus foi à sua casa, as pessoas ficaram indignadas. Como pode ele ir se hospedar na casa de um pecador? Essa era a imagem de Zaqueu. E qualquer publicano. E Zaqueu é referência de arrependimento. Quando Jesus fala assim, aqui hoje houve salvação, está expressa no arrependimento de Zaqueu. Em confessar, em se arrepender. O arrependimento é movido pela ação de dizer: eu estou dando metade de tudo aos pobres, e se alguém eu prejudiquei, eu vou devolver 4 vezes mais. Não é eu me arrependo, mas tudo aquilo que eu usufruí dos meus erros continua comigo. Não, eu me arrependo e eu quero restituir aqueles que eu prejudiquei. E ao arrepender-se, foi alcançado e ali houve salvação. Essa era a situação do publicano. Jesus fala assim: eu vim para aqueles que estão perdidos. Para esses que eu vim. Para os que estão perdidos. E para alguns ali, para alguns judeus, a desgraça que estava sobre os publicanos, inclusive, se estendia para sua família, seus filhos, sua esposa. Todos eles eram mal vistos, porque eram, de alguma forma, ligados aos publicanos. E para os religiosos, donos de Deus, às vezes dá a impressão que é isso. O religioso ele é
dono de Deus. Para eles, Jesus não poderia conviver, curar, conversar, muito menos se hospedar ou comer com esse tipo de gente. Para os religiosos, é assim que funciona. Jesus não pode fazer isso. Curar essa pessoa, não, ela não merece isso. Ela é uma má pessoa. Jesus, então, se assentar à mesa, se hospedar na casa dessa pessoa, não. Deus não se mistura com esse tipo de gente. E é engraçado que este Deus não se mistura, o religioso traz para ele também não se mistura, porque ele se sente o próprio Deus. Essa ideia de que Deus é um artigo exclusivo dos religiosos, e religiosos aqui são aqueles que se sentem melhores do que os outros, porque são detentores da palavra, né? Não é muito diferente do fariseu. São detentores da palavra, aqueles que não têm problemas na vida, aquele que só bênção, aquele que sequer jamais passou por algum problema, que basta ele orar para Deus atender. Esses religiosos, daqueles que Deus se agrada, termo muito utilizado para tentar separar em castas de pessoas. Nós somos aqueles que Deus se agrada. Então essa ideia de religioso, ela existia na cabeça dos judeus, principalmente dos fariseus e dos mestres da lei. Mas ela existe nos dias de hoje dentro das igrejas evangélicas. Parece que somos donos de Deus. Somos detentores e donos da palavra. Nós nos apossamos e ninguém mais merece, e ninguém mais pode, e ninguém mais é merecedor de nada, porque essas pessoas não agradam a Deus. Nós agradamos. Tudo que a gente faz. O religioso vive num mundo que não faz parte da realidade. Era assim com o fariseu, é assim no nosso meio ainda hoje. Versículo 15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Muito provavelmente, e aqui Marcos conta o encontro de Jesus com Levi ali na coletoria, que ele chama e Levi deixa a coletoria e vai segui-lo. Ou seja, ele deixa de ser publicano. Então, muito provavelmente, este jantar, ou essa festa, ou esse encontro em que Levi chama seus ex-colegas de coletoria, outros publicanos, e aqui fala e pecadores, que na verdade aqui não é um pecado específico, mas qualquer um que não seguisse a linha farisaica, qualquer um que não seguisse toda a tradição judaica colocada, estabelecida ali pelos fariseus, era considerados como pecadores. Muito provavelmente ele chamou todas essas pessoas, reuniu em sua casa para apresentar a eles o seu mestre. É por causa deste homem aqui chamado Jesus Cristo que eu abandonei todas as coisas. Que eu abandonei o dinheiro, que eu dividi o meu dinheiro, metade para os pobres, que eu saí por aí restituindo as pessoas que eu prejudiquei. É por causa deste homem e ele tem coisas para falar para vocês. Eu quero muito que vocês escutem, vocês publicanos, vocês pecadores, eu quero muito que vocês escutem, da mesma maneira que eu escutei, escutem esse homem. Provavelmente o contexto desse jantar era esse. Ou vocês acham que Jesus estava ali a se confraternizar com os pecadores, se assentando na roda dos escarnecedores? Será que isso seria possível? Porque é diferente se assentar na roda dos zombadores, dos escarnecedores, participar do escárnio e da zombaria. É diferente de estar ali, é diferente. E essa cena deveria se repetir na vida dos cristãos. Não deveria ser raro. Sabe? Pessoas convertidas ao Deus verdadeiro mediante a fé em Jesus Cristo, conhecedores do ensinamento do Mestre, sentados ali na mesma mesa, capacitados para propagar esse ensino,
Isso que nós somos ou deveremos ser. Pessoas que creem mediante a fé em Jesus Cristo, creem neste Salvador, que se capacitou e conheceu a sua palavra e está pronto a propagar este ensino, porque foi para isso que ele veio e foi para isso que nós fomos chamados. Essas pessoas sentadas na mesma mesa daqueles que ainda não conhecem o Salvador, daqueles que ainda não conhecem a sua palavra. Sentando para pregar, mas também ouvindo cada um deles e apresentando o Evangelho. Essa cena deveria ser comum. Deveria. Porque não importa que mesa nós nos assentamos ou qual companhia nós temos na nossa mesa. O que importa é que nós estamos fazendo ali na mesa. É isso que importa. Nós estamos influenciando ou sendo influenciados? Nós estamos fazendo a diferença ou nós estamos sendo mais um? Nós somos ou não somos luz do mundo e sal da terra? O que faz diferença para Deus não é que mesa e nem que pessoas. É o que nós estamos fazendo ali. O que faz diferença é justamente sentar sim junto aos pecadores e pregar o amor de Cristo, pregar o Evangelho, para que eles também sejam alcançados. Não tem maior demonstração de amor do que pregar o Evangelho. Não há outra. Não há outra demonstração de amor do que se preocupar com a eternidade do próximo. Dar o que comer é uma demonstração de amor? É, mas sacia a fome momentânea. Não tem demonstração maior do que se preocupar com o que é eterno, com a eternidade daquela pessoa, pregando o Evangelho. Mas essa imagem que deveria ser comum, ela não agrada o mundo gospel, ela não agrada o mundo evangélico. Lindo mesmo é uma mesa só com os santos. Lindo mesmo é uma mesa só com os servos do Altíssimo. Para não se misturar. Só com os abençoados, só com aqueles que são prósperos, só com a mesa farta. Essa é a coisa mais linda para o cristão da atualidade. Porque crente não se mistura para não se contaminar com os pecadores. Quando, na verdade, o crente deveria se misturar para salgar a terra. Não tem outra maneira de salgar se não fosse misturando. O sal se mistura ao alimento para salgá-lo. Se a preocupação do cristão de não se misturar é para não se contaminar, é porque ele está muito mais propenso a ser influenciado do que influenciar. Ele está muito mais propenso a ser mais um deles do que para fazer a diferença. Mas o cristão pensa que está acima dessa classe de pessoas que não agradam o coração de Deus como nós agradamos. E muitos ainda acham que essa religiosidade agrada a Deus. E não agrada. Não agrada nem teu pastor, muito menos a Deus. Muitos ainda acham que o ato, que o rito religioso, seja em qual religião for, acham que essa troca de dar alguma coisa como ato religioso agrada a Deus de alguma maneira. E ao agradar a Deus, dá a ele um poder sobre qualquer outro que, segundo ele, não agrada a Deus. E apesar disso acontecer em todo lugar, no meio evangélico é onde mais acontece. É onde mais acontece. E não deveria acontecer. Versículo 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Eles não conseguiram enxergar o que estava acontecendo. Eles não conseguiram se alegrar vendo um mestre, um rabi, se assentar em uma mesa em pessoas que, segundo eles mesmos, precisavam mudar de vida, porque faziam coisas que não agradam a Deus. Ao invés de olhar para eles naquela mesa com um mestre, com pessoas que seguiam um mestre, ao invés de olhar com alegria e esperança de que talvez aquelas pessoas pudessem ser impactadas por aquilo que estava sendo pregado naquela mesa, eles não viram isso.
A preocupação deles foi saber por quê. Por que que ele comia com publicanos e pecadores? E essa é a reação dos evangélicos ao ver alguém levando o evangelho para quem precisa, com amor e empatia, olhando nos olhos. Você já reparou que nós, evangélicos, nós falamos de cima para baixo? Você nunca reparou isso? Já me peguei fazendo isso várias vezes. Já vi isso várias vezes. Nós somos os donos de Deus. Nós somos os detentores de tudo. Então nós falamos de cima para baixo. Por mais que ao dizer somos donos da verdade, ao conhecermos a verdade, seja uma verdade, não somos nós. Então não tem por que nós estarmos olhando de cima para baixo, como se falássemos de pessoas superiores para pobres coitados. Que se alguém se assenta para olhar nos olhos dos pecadores, investe um pouquinho de tempo ouvindo e tendo empatia, sem simplesmente ficar vomitando versículos decorados, sem ficar dando falsos testemunhos, se alguém se assenta simplesmente para olhar para essas pessoas e pregar o evangelho real, esse alguém não agrada os crentes. Esse alguém mancha a imagem dos santos ao se misturar com pecadores. Porque o crente abençoado é aquele que se rodeia só de crente. É um mundo à parte. Se aquele pobre coitado quiser fazer parte disso, ele tem que dar um jeito de entrar no nosso clubinho, de alguma maneira, pedir bênção para entrar na igreja, rezar a nossa cartilha, porque nós não podemos nos misturar com eles. Por que que ele come com traidores? Por que que ele come com pecadores? Por quê? Por que que esse crente, esse evangélico, esse cristão fica aí no meio de pecadores? Por que que ele faz isso? Porque olha só, uma coisa é você servir um sopão, uma coisa é você entregar um panfleto, uma coisa é você cobrar a santidade do outro, uma coisa é você carregar uma Bíblia, uma coisa é você recitar versículos. Até aí, ok, estamos amando o outro, estamos ali propagando o evangelho. Uma coisa é fazer todas essas coisas, outra coisa é comer junto. Isso não pode. Se misturar? Não. Olhar nos olhos? Não. É de cima para baixo. É eu te ajudando. É eu te dando. É eu fazendo por você. Porque eu sou o abençoado e você é o necessitado. Se não for assim, não agrada o meio. O meio se fechou. A igreja evangélica se fechou. E mesmo aqueles que dizem que querem se abrir, querem pessoas. Não almas para Cristo, querem pessoas para fazer o seu sistema girar. Querem pessoas, porque pessoas dizimam e pessoas ofertam. Querem pessoas para trabalhar pelo sistema, para trazer mais pessoas. E se um dia você falar, preciso descansar, já trabalhei demais, você é descartado. Quantos já passaram por isso? E se você pisar na bola e agir como um daqueles publicanos e pecadores, você é igualmente descartado. Porque você é descartado agora, outros dois entram amanhã. Eles querem pessoas, eles não amam. Eles não amam. É o sistema pelo sistema. É o sistema religioso que precisa ser alimentado, é o sistema. Versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. É interessante que os fariseus não perguntaram para Jesus. Os fariseus perguntaram para os discípulos. Mas Jesus respondeu. É como Jesus olhasse e falasse: não, isso aí eu quero responder.
Isso aí é demais. Isso aí eu preciso falar. Eu quero responder. E ele fala: eu não vim pelos sãos. Eu não vim chamar justos. E é interessante aqui que vocês acham que Jesus estava dizendo que os fariseus não eram doentes? Ou que os fariseus eram justos? Porque está dizendo assim, ó, não foi para vocês então. Eu não vim para o são, porque quem precisa de médico é o doente. Eu não vim para o justo. Eu vim para o pecador mesmo. Será que ao falar isso ele está dizendo para o fariseu que o fariseu não era pecador? Ou quando ele disse lá no texto de Zaqueu, eu vim para o que está perdido, será que os fariseus não estavam mais perdidos ainda? Que ideia é essa de são, de doente, de perdido, de justo? O próprio Cristo fez questão de responder. Eu vim para aqueles que reconhecem que estão doentes, porque doentes todos estão. Eu vim para aqueles que reconhecem que são pecadores, porque não há um justo sequer, nenhum. O único justo que passou por aqui foi crucificado. Não há um justo sequer. Mas eu vim para aqueles que sabem e reconhecem que são doentes, porque eu vim tornar o fraco em forte. Eu vim dar consolo aos que choram. Eu vim chamar aqueles que sabem que não são justos aos meus olhos. Foram esses que eu vim chamar. Porque para ser salvo, eu preciso reconhecer que precisa ser salvo. A primeira coisa para se falar em salvação, a pessoa precisa entender que ela precisa ser salva. Se ela entender que ela não precisa ser salva de nada, nem de ninguém, ela não precisa de um Salvador. É necessário reconhecer que se precisa de um Salvador porque somos doentes. Porque não temos condição em nós mesmos, por causa dessa nossa fraqueza, dessa nossa doença, dessa nossa enfermidade chamada pecado. Nós não temos condição de fazer. E nós reconhecemos isso, nós não temos condição. E foi para esses que Jesus veio. Foi para esses. Não foi para aquele que se sente santo, que se sente abençoado, super abençoado, que não tem problema algum. Ok, não foi para você. Foi para o doente. Perdão dos pecados é para quem não se acha justo. Quem se acha justo não precisa de perdão. Perdão é para aquele que sabe que é pecador e precisa ser justificado por aquele que é justo e santo. Se não há um entendimento, sou pecador, não há justiça em mim, e eu preciso de um Salvador justo e santo que me justifique, não há perdão de pecado. Porque sequer há arrependimento, porque sequer há entendimento de que se é pecador. E Jesus veio para os pecadores. Para os pecadores. Ainda sobre os publicanos e os fariseus. Lucas 18, versículo 9 ao 14. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A diferença do fariseu para o publicano. A diferença daquele que era o religioso, detentor do conhecimento, e aquele que era considerado marginalizado na fé. Esse é o entendimento que a gente tem hoje também.
Eu sou o dizimista, eu sou o que vai à igreja, eu sou o que faz isso, eu sou o líder de célula, eu sou isso, eu sou. Senhor, eu não sou como eles. Eu não sou como eles que não vão à igreja, eu não sou como eles que não fazem isso, eu não sou como eles que não dizimam, eu não sou como eles que não são fiéis, eu não sou como eles. Então o Senhor tem a obrigação de me abençoar mais do que a eles. Via de regra, você pensa assim. Enquanto isso, o publicano bate no peito e diz: Senhor, eu sou pecador. À distância. Senhor, eu não quero nem chegar perto. Eu sou pecador. E o Cristo vem falar assim: aquele que foi para casa justificado foi este homem. O problema é que hoje tem muita gente se exaltando por causa da sua religiosidade. Muita gente batendo no peito para se exaltar. E quando passa por qualquer tipo de perseguição, porque também acham que tudo é perseguição, quando passa por qualquer situação que não seja a bênção esperada por eles dentro do mundo que eles inventaram de teologia, ele diz então que os humilhados serão exaltados. Então é uma oportunidade para desfazer essa distorção. Porque isso não é verdade, meu irmão. Quem será exaltado é aquele que se humilhar. Não aquele que for humilhado. Aquele que se humilhar, igual o publicano, batendo no peito: sou pecador, Senhor, não sou digno. Não sou merecedor. Não sou ninguém diante de ti. Aquele que se humilha, não aquele que for humilhado. Quando você fica se exaltando e acaba sendo humilhado, isso aí, na verdade, é você recebendo o cumprimento da palavra. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Quando vemos o fariseu e o publicano nessa parábola, entendemos por que é mais prazeroso pregar num centro de recuperação do que dentro de uma igreja. Eu acredito que qualquer pastor que já pregou num centro de recuperação de drogados, e obviamente já pregou dentro de uma igreja, se você perguntar a ele onde ele prefere pregar, ele vai te dizer que é lá no centro de recuperação. Porque lá as pessoas estão batendo no peito e falando: Senhor, eu não sou digno. Senhor, olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Olha a desgraça que eu estou fazendo com a minha vida. O quanto eu sou necessitado de Ti, Senhor. O quanto eu preciso de Ti. Fala só uma palavrinha. Fala só um versículo para mim. Toca uma música. Toca no meu coração. Eu preciso demais ouvir a voz de Deus. Fala comigo. E você termina a pregação e não consegue ir embora, porque eles vão até você e falam: ora pela minha vida, põe a mão sobre a minha cabeça. Eu preciso de Deus, eu preciso desse Deus que você falou, eu preciso da minha vida transformada, eu preciso sair disso porque a minha vida não está valendo nada. E como é pregar dentro da igreja? Pessoas totalmente saciadas, conhecedoras já da palavra. Nenhuma ministração toca ninguém. Não há sensibilidade alguma. São todos leprosos. Não têm sensibilidade. Mas vivem dentro de um mundo religioso de achar que as coisas são como elas acham que são. Como é desesperador ver os fariseus da nossa época não se importar com a palavra quando acham que são dono dela. E ver naqueles que são tidos como publicanos as pessoas que desesperadamente estão buscando a Deus. Estão se humilhando para ter um pouquinho da atenção de Deus, quando a gente acha que nós somos donos do próprio Deus. Deus não chama pecadores simplesmente, Ele chama pecadores confessos e arrependidos para alcançar aqueles que sabem que estão doentes. É esses que Ele chama. Ele chama pecadores confessos, arrependidos, para alcançar aqueles que sabem que estão doentes. Ele chama pecadores para alcançar
Não aqueles que estão sãos, segundo o seu entendimento, mas para aqueles que sabem que estão doentes. E nós somos pecadores, pregando perdão para outros pecadores. Não há diferença. A única diferença é que nós já tivemos o privilégio de ouvir a voz de Deus e ouvir e alguém pregar o evangelho a nós e nós cremos nele, sermos alcançados por ele. A única diferença é essa, mas somos pecadores pregando perdão para outros pecadores. É isso que nós somos. Nós somos doentes levando cura para outros doentes através da palavra de Deus. Nós não somos sãos levando um pouco daquilo que nós temos. Nós somos doentes que estamos sendo tratados por Deus, que é sim a cura, e somos doentes levando a cura, que é Jesus Cristo, a outros doentes. Somos todos a mesma coisa. Não estamos numa classe superior. Não devemos ser os fariseus. Também não devemos ser os publicanos. Talvez devemos ser os fariseus no conhecimento da palavra, mas devemos ser os publicanos no arrependimento, em se humilhar, em reconhecer quem nós somos, em buscar a presença dele. Porque Deus veio chamar essas pessoas, aqueles que sabem que são doentes e aqueles que sabem que são pecadores. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado mais uma vez pela tua misericórdia, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por falar conosco. Continua a falar, continua a ministrar, continua, Senhor, apesar de nós, fala conosco em todo o tempo, fala conosco nas ministrações, fala conosco, Senhor, nas nossas leituras diárias da tua palavra, nas nossas orações, Senhor, que não seja um monólogo, que o Senhor responda, que o Senhor fale, nos dê, Senhor, a sabedoria também de ouvir e não apenas falar. Fala, Senhor, fala. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos viver realmente o teu evangelho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.